Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Se você se encontra sofrendo, passou a noite em claro, tem sofrido com a depressão, com o pânico, feche os seus olhos e conte para o Senhor Jesus como se você estivesse contando para o médico, mas crendo, sabendo que você está contando para Deus, que deu a vida por você, o sangue por você e que pode todas as coisas. Então, fale com Deus e conte o que é que está acontecendo com você. Pode parar o vídeo se quiser. E em nome do Senhor Jesus, seja feito conforme a sua fé. Você está livre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Meu Pai, nos dê direção e sabedoria nessa meditação para entendermos o que o Senhor quer, meu Pai, e não aquilo que nós queremos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. O estudo do Apocalipse, pessoal, hoje é a carta endereçada à igreja de Tiatira. Abandone a prática do pecado enquanto ainda há tempo. Vamos ler aqui no Facebook, facebook.com/cura do interior. Você pode acompanhar todo o estudo por aqui e também pelo YouTube, no canal Cura do Interior. Cura Interior. Tem aqui os vídeos, tá bom? Tem também o blog, que você pode acompanhar e abrir, acuradointerior.blogspot.com, e você acha a mensagem lá, pesquisando. Você se sentir à vontade, mais à vontade para ler lá. E tem o site também, que tem o estudo do Apocalipse completo, que você pode baixar para você entender o que está acontecendo, o que essa pandemia tem a ver, você vai acabar entendendo. Você entender que rumo o mundo está tomando e o principal, você se voltar para Deus, entender que o Apocalipse é um livro de esperança para aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, tá bom? Então vamos aqui à leitura. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que tem seus olhos como chama de fogo, porque ele vê tudo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quer dizer, mais uma vez, uma igreja que tem muito trabalho, obras, evangeliza, prega, pede a Deus e a pessoa é curada, liberta, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, o interior, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê mais uma vez, relembrando as 7 igrejas, são 7 tipos de pessoas, e certamente nós nos encaixamos em uma delas. Você vê que dentro, como o Senhor Jesus é justo, da igreja de Tiatira, tinham pessoas que não estavam seguindo essa doutrina de Jezabel, que é a fornicação, a prostituição. Nós vamos ver no estudo para você entender o que Jezabel tem a ver com a palavra. Mas existiam alguns que, embora tinham muitos trabalhos, muitas obras, iam perder a salvação, iam para o inferno, dentro da igreja, pregando, tendo qualquer título que seja. Porque eles faziam, tinham uma aparência, pregavam, mas não tinham comunhão com Deus, não tinham pureza diante de Deus, não tinham relacionamento íntimo com Deus. Como a igreja de Éfeso, estavam fora do primeiro amor. Então, o que nós fazemos não garante a salvação. O que nós fazemos pode nos condenar sim, porque se a pessoa morre na prática do pecado e não se arrepende, para onde ela vai? Se uma pessoa morre reconhecendo que só o Senhor Jesus, pelo sangue dele que pode salvá-la, ela é salva, tendo um relacionamento com ele porque ela crê nele.
mas nós não podemos pagar pela nossa salvação. Não se engane, o Senhor Jesus disse que naquele dia, muitos que pregaram, expulsaram o demônio e tal, curaram, ele vai dizer que não conhece, porque estavam na iniquidade, estavam distante dele, estavam fora do primeiro amor, frios com Deus, que é uma iniquidade grave. Não existe grave ou pequena, mas é o pecado mais perigoso, porque a pessoa está na igreja praticando boas obras, está com a vida direitinho, financeiro, saúde, mais casamento, mas expulsa demônio, o demônio cai de joelho, mas não tem nada entre ela e Deus mais, entre Deus e ela. Então esse é o mais perigoso, porque aparentemente diante dos homens ele vai se arrepender de quê? Né? Mas entre ele e Deus não tem mais nada. Então não se engana, não se iluda, achando que o que você faz te salva. Nós não podemos ser salvos, todos nós merecíamos ser condenados, mas o Senhor Jesus em seu amor preparou o caminho, que é Ele, o Senhor Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, a pessoa que é salva, ela reconhece que não pode ser salva por si mesma, somente através do sangue do Senhor Jesus, confiando exclusivamente nele. Não há outro nome que possa salvar a sua alma. Não pague para ver. Vamos então ao estudo. Logo no primeiro versículo da carta, assim como vimos no capítulo 1, vemos que os olhos do Senhor são como chama de fogo, mostrando que o Senhor Jesus conhece cada intenção de todos os seres humanos. Ele penetra no mais profundo do ser de cada pessoa e conhece todos os seus pensamentos. E os pés semelhantes a latão, reluzente, indicam que o Senhor é justo juiz. É claro que Ele perdoa todos os que são sinceros, mas Ele não tolera o pecado. Por isso, pisará e julgará todo o pecado cometido pelo ser humano. Que não houver arrependimento, né? Porque as pessoas que se arrependeram já estão perdoadas. O preço já foi pago. Seja pecado grande ou pequeno diante dos nossos olhos, o Senhor Jesus pagou. Mas para quem crê nele e se relaciona com ele, porque crê nele. Note que assim como as demais igrejas, nessa igreja de Tiatira haviam muitas obras. E agora as últimas obras eram maiores que as primeiras. Com isso, podemos constatar que o fato da pessoa servir a Deus ou ter um título na igreja e fazer muitas e muitas obras não irá livrá-la da condenação eterna se ela estiver nutrindo dentro de si alguma intenção errada ou vivendo no pecado, ou fora do primeiro amor, no automático, na religiosidade. Jezabel era uma profetisa que foi esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma pessoa muito ruim que promovia a idolatria e toda a imoralidade sexual entre o povo. Tanto é que convenceu o rei Acabe a adorar Baal, que é o diabo, e foi a responsável por promover o culto a falsos deuses pagãos em Israel, porque Deus é um só, verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Ela foi condenada por Elias e outros profetas e tentava a todo custo destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar os profetas de Deus e poucos sobreviveram. Até o profeta Elias ficou temeroso com suas ameaças, sendo necessário o próprio Deus reanimá-lo, como podemos ver em 1 Reis 19. Note que é a própria igreja, ou seja, a própria pessoa, é quem tolera Jezabel e suas práticas de fornicação e idolatria. Fornicação é todo tipo de prazer sexual fora do casamento instituído por Deus. Ainda que sejam pensamentos impuros, já é um tipo de prostituição, quando você aceita, coopera, dá força, curte esses pensamentos. Como o Senhor Jesus disse em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, e vale para a mulher em relação ao homem também, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por quê? Porque está fazendo isso consciente de que Deus está vendo e ainda assim o faz. Aceita aquele pensamento, aquele desejo que vem para todos, a tentação. Mas qual é o ponto que é pecado? Eu creio que é quando vem o desejo, você não faz nada, coopera e vai alimentando. Você aceita aquele desejo. Diante de Deus, sabendo que Deus está vendo, você desconsidera Deus, desrespeita Ele e obedece sua carne. Já vira pecado. E idolatria não se refere somente a imagens de escultura, mas a qualquer pessoa ou bem que priorizamos mais do que a Deus. Importante dizer também que a prostituição ou a fornicação espiritualmente pode também se referir a toda e qualquer prática imoral diante do Senhor, não apenas envolvendo atos ou prazeres sexuais contrários à vontade de Deus, negócios ilícitos, corrupção, qualquer imoralidade e tudo que desagrada a Deus também são tipos de prostituição espiritual.
sabe que é errado, era para pregar o evangelho e está fazendo errado, intenção errada diante de Deus. É pecado, é prostituição. E todos os que não se arrependerem dessas práticas erradas, que podem ser facilmente identificadas através da voz de Deus em nossa consciência, viverão eternamente vazios em um tormento eterno que vem de dentro, no inferno, e depois serão condenados ao lago de fogo e enxofre, se não se arrependerem. Mas o Senhor não deseja que ninguém pereça. Por isso ele veio ao mundo em forma humana, na pessoa do Senhor Jesus, para nos salvar, perdoar e justificar diante dele mesmo, de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amigo leitor, não importa quão grandes ou gravíssimos tenham sido seus pecados, o Senhor Jesus ofereceu seu precioso sangue para justificar tanto uma mentirinha quanto um assassinato ou estupro. Creia no perdão de Deus. Tudo que Ele quer de nós é arrependimento sincero, uma mudança de vida, que você o considere, tenha um relacionamento pessoal, sincero, profundo com o Senhor Jesus. Pois Ele quer fazer parte de cada detalhe de sua vida, mas você precisa permitir e crer nele. Não importa o que os outros dizem, o que importa é o que Deus diz e o que o Senhor fez por você na cruz. Ninguém te ama mais do que Ele. O Senhor Jesus ainda deixa claro que deu tempo suficiente para as pessoas que cometem esses erros se arrependerem. Mas infelizmente, mesmo com todas as oportunidades, elas não se arrependeram. Com isso, vemos que ninguém vai para o inferno inconsciente ou de forma injusta. Não há desculpas, como podemos ver em Romanos 1:18 ao 32. Pois Deus tem dado todo tipo de prova, tempo e oportunidade mais do que necessárias e suficientes para o arrependimento. Além disso, o Senhor Jesus é justo e é o Criador do tempo e dono do tempo. A criação mostra a existência de Deus. Além da palavra escrita, a ciência a cada ano comprova ainda mais as profecias. Existem ainda os servos de Deus que sempre estão prontos a ajudar as pessoas. E o principal, o próprio Deus fala todos os dias na consciência de todos nós, chamando todos ao arrependimento. Portanto, se tem alguma coisa que ninguém poderá reclamar, é que faltaram oportunidades, é que não sabiam quando estiverem no julgamento diante do Senhor Jesus. Caso não haja arrependimento, essas pessoas sofrerão grandemente, pois cada um irá prestar conta de cada obra que fizeram ou deixaram de fazer, né? Ainda que seja uma má intenção, ela não passará desapercebida diante do Altíssimo. No versículo 24, o Senhor deixa claro que todos os que honram a sua palavra não sofrerão esses terríveis acontecimentos, que virão sobre os que não se arrependerem. A orientação é que eles continuem guardando o que têm, ou seja, se purificando, se santificando e desenvolvendo ainda mais o seu relacionamento, comunhão com o Senhor Jesus. Isso evidencia ainda mais a justiça de Deus, pois Ele sabe quem são os que o honram de fato e de verdade. E o Pai conhece os que Ele consideram ou não, pois alguns da igreja de Tiatira foram orientados a guardar sua comunhão com o Altíssimo, ao contrário daqueles que não se arrependeram de suas obras de prostituição e idolatria até aquela altura, né? Quem vencer, além de viver na plenitude da presença de Deus eternamente, reinará com o Senhor Jesus 1000 anos na terra, como veremos mais a fundo nos próximos capítulos. Por isso, faça uma análise de suas condutas, reveja seus pensamentos, conceitos, valores, intenções, pois suas obras não irão justificá-lo diante de Deus. É a sua fé e a comunhão, a obediência, porque você crê no Senhor Jesus, sabendo que o mérito é dele. Aproveite, arrependa-se enquanto há tempo. Que Deus o abençoe. Então, pessoal, não importa, não adianta. Muitas pessoas falam, eu batizei e nada aconteceu. Você ainda não entendeu o que é o batismo. O batismo não é para você ser curado. O batismo não é para você necessariamente prosperar, ser livre de uma dor. Não. O batismo é para você morrer. É isso aí. É para você enterrar aquele eu seu, desobediente a Deus, que não queria se agarrar a Ele, obedecer a Ele, considerá-lo. É para você sepultar a velha Maria, o velho João, o velho Antônio, aquele velho eu. Você vai viver, você vai decidir que o Senhor Jesus é que vai ser o Senhor das suas escolhas e decisões, dos seus pensamentos. Você vai submeter tudo a Ele. Quando falamos assim de intenções, então quer dizer que todo mundo está perdido. Sim e não. Sim, por quê? Porque nenhum de nós pode ser salvo por nossos méritos, como nós vimos. Mas todos os nossos pecados estão perdoados através do sangue do Senhor Jesus, quando a pessoa crê nele. E eu creio nele, eu não posso viver como se eu não estivesse diante dele. Se falhar,
Se arrependa, confesse, abandone. E não há nada melhor do que a vontade de Deus. Ah, mas vai ter que vencer o mundo, vai ter que vencer os prazeres. Nada do que o mundo, a sua carne, o diabo te ofereça se compara à presença de Deus. Então, é você andar em comunhão, um relacionamento com Ele. Não é difícil, não é complexo, pessoal. É simples. Não é que Deus é um tirano que quer exigir que você não fale, porque ele se sacrificou por nós, porque Ele sabe que somos falhos. Mas Ele quer que você considere Ele, priorize Ele, se submeta a Ele, entregue o trono do seu coração, seu ser pensante nas mãos dEle. É a única forma de você ser completo. E completa. Não tem outra forma. Tá certo? E se você quer entregar o seu ser nas mãos do Senhor Jesus, feche os seus olhos, confesse seus pecados, diga para Ele que Ele, a partir de hoje, é o primeiro na sua vida. Entrega todo o seu coração, passado, presente e futuro. Não carregue culpa, porque Ele já te perdoou. Peça perdão pelos seus pecados e diga que você crê que Ele morreu, ressuscitou por você, que você quer se batizar, se entregar, e você entrega a sua alma nas mãos dEle, e que Ele é o teu Senhor. Se quiser parar o vídeo, pode adorar, louvar o Senhor Jesus. E que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. E se você crê, diga amém, e graças a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.